com muita alegria que eu estou participando desse evento com vocês. Assim, fiquei muito feliz pelo convite, por saber que nós temos no nosso meio evangélico, nosso meio cristão, pessoas preocupadas com a educação, com as nossas crianças, com o ministério infantil. Isso é muito importante a gente destacar, porque em algumas igrejas, né, esse trabalho tem sido interrompido por conta da pandemia e outras têm conseguido mesmo online esse ajuntamento, né, tentando continuar com os seus eventos, para que as crianças não fiquem sem uma orientação, os pais não fiquem sem uma orientação. Então, assim, eu estou feliz por estar aqui com vocês, estando longe, mas estamos pertinho. E eu não sei se a Elidiane já falou, mas eu gostaria de me apresentar assim, oficialmente. Sou Natália Vaz Jordão, casada com o Gerson, mãe do Gael, sou professora, né, na rede secular de ensino, também trabalho no Ministério Infantil e psicopedagoga. Nesses últimos meses, nesse último ano, eu saí da sala de aula e estou trabalhando só na clínica, né, ajudando com os trabalhos com as crianças, né, as dificuldades de aprendizagem, alfabetização, leitura, escrita. E eu vou compartilhar um pouquinho com vocês da minha experiência que tem sido aqui no Rio com relação às orientações para os pais. E eu quero pedir a vocês para que falem, né? Para que me interrompam, façam perguntas, ou deixem para o final se vocês acharem que devem, porque eu queria saber também um pouquinho da realidade de vocês. Na educação, a gente tem visto um parâmetro nacional de como tem acontecido. Algumas escolas conseguem passar os exercícios para as crianças estarem fazendo em casa. Outras escolas não estão tendo essa possibilidade. Algumas escolas já estão se organizando aqui no Rio para retornar, não são todas. Algumas escolas particulares ainda estão bloqueando muito, né, essa volta. Escola pública também, o prefeito dá um decreto, aí vem um outro grupo e derruba. Então, a gente ainda está se reorganizando e readaptando. Então, pensando nisso, vamos colocar que, independente da criança voltar para a escola ou não, o estudo em casa é importante. A gente continuar com esse tempo com eles. O que tem acontecido aqui? Está ouvindo? O que eu tenho orientado os pais em todo o tempo? Valorizarem os momentos com as crianças, né? Principalmente esse período de estudar em casa. Então, a gente tem algumas coisas para refletir. Então, vou começar, eu listei aqui algumas coisas, eu vou começando a falar e perguntando vocês, tá bom? De uma hora para outra, nós tivemos tudo parado, tivemos que nos adaptar e tornarmos professores dos nossos filhos, o que é muito difícil. Na época que a gente estudou, algumas coisas eram de um jeito. Agora a educação está se fazendo de outra forma. Então, como que a gente vai conseguir ser o professor do filho? O filho, muitas das vezes, não consegue nos ver como professores. Então, aí já começa aquela barreira. Outras questões também que a pandemia nos trouxe. O trabalho home office. Alguns pais, alguns responsáveis precisaram trabalhar de casa. Outros tiveram seus empregos, né, ter que ser interrompido o trabalho por ser autônomo. Então, a gente teve essa dificuldade toda para tentar se reorganizar. Cada família, com esse novo olhar, essa nova visão de mundo, teve as suas particularidades, suas dificuldades e seus desafios. Então, a primeira pergunta que eu quero lançar para vocês hoje, para a gente estar refletindo: qual é o seu desafio dentro de casa? Meu desafio é organizar a rotina com as crianças. Meu desafio é conseguir trabalhar. Meu desafio é orientar quem fica com o meu filho. Meu desafio é conseguir estar na hora da aula online com ele, porque ele não
não tem ninguém. Então, cada família tem que trazer isso para si. O que está sendo mais desafiador, o que está sendo mais difícil? E isso aí eu quero que vocês reflitam hoje, né? Dentro da sua casa, o que tá mais difícil, desafiador para manter esse momento de estudo em casa. E aí eu tenho aqui também uma frase que eu destaquei para falar com vocês, que é assim, ó: difícil é conciliar a educação dos pequenos, as horas de home office, os deveres de casa, sem deixar os momentos em família, né? Nós temos também o nosso momento de igreja, de culto, e nós temos que trazer isso tudo para dentro da nossa casa. E muitas das vezes é muito difícil, né? A gente se colocar como pessoas, às vezes a gente não consegue trazer todas essas questões, né? Mas, para isso, nós precisamos mudar o olhar, não focar nessas dificuldades, e sim o que isso vai trazer de benefício, de o que eu posso tirar de bom desse momento. Olha, eu tenho pais que me relataram que não sabiam que os filhos tinham tanto interesse por desenhos, que descobriram talentos dos filhos que eles não sabiam. Por quê? Porque eles tiveram que estar ali ao lado do filho no momento da aula. Porque eles tiveram que passar as tarefinhas ali e viu, mas você está com dificuldade disso, você não está conseguindo fazer isso. Então, olha como a mudança de olhar, né, na situação transforma aquele ambiente. Aí o pai teve que se perceber, né? Meu Deus, meu filho sabe tantas coisas e eu nem sabia que ele conseguia fazer. Ou então, meu filho está precisando de ajuda nisso, ele não está lendo bem, ele não está escrevendo bem. Então, a gente tem essas visões para refletir sobre as nossas ações. E aí, para refletir sobre isso, eu vim dar uma ideia para vocês, que eu não sei se vocês já fazem, que é o que eu tenho orientado os pais aqui, que trabalham comigo, que eu atendo na clínica, que é sobre a rotina. Organizar a rotina. Eu acho que todo mundo já ouviu isso nessa pandemia inteira, né? Que a gente precisa se organizar, que precisa organizar horários e tudo mais. Mas eu não digo no sentido de organizar horário certinho, ter que fazer aquilo todo dia. Mas pelo menos nós precisamos organizar sim a nossa rotina da nossa casa, da nossa família, como eu falei no início, cada um com as suas particularidades, porque isso vai facilitar o nosso trabalho quanto pais, né? Porque nós temos um momento que nós vamos trabalhar e temos um momento que nós temos que nos dedicar aos estudos com os filhos. Então, eu fiz uma listinha aqui para ir falando com vocês de algumas dicas que eu quero dar. E a Elidiane, acho que já compartilhou o arquivo em PDF. Compartilhou, Elidiane, aquele arquivo do quadro de rotina? Vou colocar ele aqui agora. Então tá. No começo da pandemia, os pais estavam com essa dificuldade de se organizarem, né? Quanto ao horário de estudo, o que teria que fazer com o filho. Então, eu fiz numa folha de ofício, digitei no computador, fiz uma tabela que eu chamo de quadro de rotina. Tá até ainda com desenho de coronavírus, porque eu fiz no começo da pandemia. E aí eu disponibilizei para vocês, caso vocês queiram, para se organizar. Nesse quadro de rotina, eu coloquei um espaço para os horários, né? Manhã, tarde e noite. Eu coloquei os dias da semana para que vocês imprimam na casa de vocês, ou se não puderem imprimir, vejam a figura e copiem no papel, escrevam de alguma forma, que anotem o que é importante fazer naquele dia com as crianças, né? Eu tenho que de manhã ele participar da aula. Travou aqui para mim? Voltou. Tá. É isso aí. Obrigada, Elidiane. Então, tem aí, eu separei em 3 turnos, né? Manhã, tarde e noite, e os dias da semana, de segunda a domingo. Coloquei assim. E aí, cada quadradinho desses, vocês podem escrever
o que é importante ser feito de manhã. Um exemplo, se os filhos de vocês têm aula online ou têm que fazer alguma tarefa e vocês acham necessário fazer esse tempo a parte da manhã, vocês escrevam aí, de manhã nós vamos estar fazendo as tarefas. À tarde, nós não temos tarefas para fazer, tarefas de escola, mas vocês vão colocar aí nesse quadro de rotina o que é importante ser feito. E aí vem começar as minhas dicas para vocês organizarem as rotinas. A primeira coisa é fazer uma lista do que vocês precisam fazer naquele dia. O que é importante? Eu preciso fazer feira. Eu preciso ensinar a tarefa de casa. Eu preciso lavar o banheiro. Eu preciso fazer meu culto doméstico na segunda-feira. É um exemplo. Então, ali, naquele quadro, vocês vão colocar todas as atividades que precisam ser feitas. Vocês podem usar o quadro só para organizar as tarefas das crianças ou usar o quadro para suas tarefas também pessoais, porque é bom que você consegue observar tudo que está sendo feito durante o dia. Isso é uma dica que eu dei de organização para algumas mães, né, algumas pessoas que eu atendo na clínica, e tem feito a diferença na vida das crianças. Porque, por exemplo, crianças com 7 anos que já leem, elas vão direto no quadrinho e já veem o que precisam ser feito. E isso diminui a ansiedade da criança por estar ociosa em casa. Ela não sabe o que fazer. Então, quando a gente já faz um direcionamento, fica muito mais fácil. E com a gente também é assim. Se a gente tem que se planejar para fazer algo, a gente consegue anotar certinho, seguir aquilo, fica mais fácil, né? É mais fácil do que você acordar e falar assim, meu Deus, tenho tanta coisa para fazer, por onde vou começar? Né? A gente, às vezes, acontece isso. Então, se organizando, fazendo um quadro por escrito para a gente ver, fica mais fácil. Então, eu dei essa dica para as minhas mães, estou compartilhando essa dica com vocês, tá? E espero que ajudem. E o que vocês podem colocar aí? Atividades para fazer com as crianças, a tarefa de casa ou a atividade de aula homeschooling. Tarefas que as crianças podem fazer em casa, porque as nossas crianças podem nos ajudar. É muito difícil quando você faz o seu checklist lá, sua listinha de tarefas, e vê o tanto de coisas que você precisa fazer dentro da sua própria casa, além de dar atenção para o seu filho. E são duas coisas necessárias. Nós temos que fazer. Então, para isso é importante nos organizar. Então, fazer lá, conversar com a criança, o que ela pode fazer? Ela pode ajudar a forrar a cama. Então, o momento que você está organizando a casa, ela está lá. Ela pode ajudar a lavar uma louça, ela pode ajudar a tirar uma poeirinha, né, dos móveis. Coisas simples que possam envolvê-las no trabalho de cooperação do lar. É importante a gente trazer isso para que elas possam entender que fazem parte daquele ambiente. Que elas não estão ali soltas, né? Elas fazem parte daquela família. E cada um daquela família é importante. Olha quanto que uma atitude, uma mudança de atitude, muda a visão da criança com relação ao seu próprio lugar naquele espaço. Então, separar um local para que ele estude também é uma coisa boa, né? O cantinho onde ele sempre vai estudar. Nem todo mundo tem dentro de casa um local para estudo, que tenha computador, que tenha livros, né? Que organiza tudo direitinho, mas as crianças podem sim montar o seu cantinho de estudo. Olha, eu vou ficar aqui. Esse aqui vai ser a mesa onde eu vou estudar. Então, a gente pode desenhar, pode enfeitar, pode brincar, pode fazer de várias maneiras um cantinho que eles se sintam acolhidos para fazer as tarefas. Eu tenho uma imagem aqui que eu vou mostrar para vocês. Ver se vocês façam um sinal para mim, se vai dar para ver. Eu fiz esse quadro de rotina com o Gael, meu filho, ele agora está com 5 anos. Quando eu fiz o quadro, ele ainda estava com 4. Nós fizemos esse quadro, foi em maio. Eu estava com muita dificuldade de organizar a rotina dele, porque antes ele ia para a escola de manhã e agora tem que estudar comigo em casa. Então, todos os dias ele ficava, mãe, o que eu vou fazer? Mãe, que hora é agora? Mãe, posso usar o tablet? Mãe, posso brincar? Mãe, vou jogar bola? Mãe... Então, eu fiz a organização da rotina com ele, mas como ele não sabe ler,
ele tem dificuldade da passagem de tempo. Por exemplo, segunda, terça, quarta, quinta, você fala que dia é hoje? Terça. Para ele, não importa, porque ele ainda está naquela fase que ainda não compreende o tempo. Então, se você tem uma criança mais nova, você pode fazer esse quadro de rotina dessa forma aqui, ó. Eu peguei as folhas de papel ofício, juntei, ó, e fiz como se fosse um grande um cartaz. E aí eu coloquei aqui, ó, Dia do Gael. Isso aqui são letrinhas que a gente tem soltas, que aí eu fui colocando aqui, fui cobrindo e pedindo para ele pintar. E aí eu fui conversando com ele. Filho, o que você faz de manhã? Ah, eu acordo. Eu falei, então desenha você acordando. Ele desenhou aqui, ó. Ele na cama, levantando da cama. Falei, depois o que você faz? Ah, eu vou escovar o dente. Aí aqui, ó, o banheiro, escovando o dente. O desenho tá meio assim, mas dá para... A mãe entende, né, gente? A mãe entende. Aí depois é hora do quê? Aula online. Aí olha aqui que ele fez, ó. Aula online. Ele sentadinho assistindo a aula online. Mostrando online? Isso, aqui, ó. Aqui, ó, sentadinho assistindo a aula online. Aí depois, o que ele pode fazer depois de estudar? Ver TV, brincar. Aí ele desenhou ele brincando aqui. Esse aqui é o pai dele. Tá vendo, ó? Olha a visão da criança, bem grandão. Igualzinho, igualzinho. Igualzinho. O Júnior disse que tá igualzinho. Aí aqui, hora do almoço. Tá vendo? Eu fui fazendo, gente, dessa forma mais lúdica, porque ele é pequenininho. Então, isso aí é uma ideia para vocês, para as crianças menores. Coloca essas crianças aí para desenhar e ir falando o que elas fazem durante o dia. Então, eu não fiz de segunda a sexta. Eu fiz um dia só e a gente vai repetindo essa sequência todo dia. Tem horas que ele... Ó, eu coloquei aqui para ele alimentar a nossa calopsita, tá vendo? É uma gaiola e aqui tem a calopsita e a comidinha. Tem horas que ele se embola. Aí eu falo assim, mas o que é mesmo para você fazer agora? Deixa eu colocar aqui para gente deixar aqui. Aí tem momentos que ele quer me comprar. Posso usar o tablet agora? Eu falo, ué, mas tá na hora do tablet? Qual é a hora mesmo do tablet que a gente fez no cartaz? Então isso até diminui o nosso estresse, ajuda no emocional, porque a gente não tem que ficar repetindo muitas coisas. Nós já temos um combinado. Então por isso, gente, que eu vou frisar, é importante fazer a organização do dia, organização da semana e dos horários. Façam da maneira que vocês puderem, que seja mais importante, que vocês consigam alcançar esse diálogo com os filhos de vocês. Mas não deixem de fazer, que isso vai ajudar muito. Então, além disso, separar um cantinho do estudo. Aí, o que eu fiz? Pendurei lá no cantinho onde ele estuda, para ele ficar olhando todo dia, né? Isso tudo já tem uma intenção. Nós temos também que observar o horário da aula da criança. Se a criança precisa acordar para assistir a aula 8 da manhã, tem que acordar um pouquinho mais cedo a criança. Porque até ela ir pegando no tranco, né, como dizem, até ela acordar, ver que dia que é, o que ela vai fazer. Nunca a gente pode fazer no susto. Vambora, tá atrasado para sua aula. Ela não vai funcionar, ela não vai fluir. E o que tem acontecido com muitas crianças nesse período que estão tendo aula em casa é a dificuldade de assistir aula. É uma desmotivação, não quer. Outra coisa que a gente também tem que tomar cuidado é o que nós estamos fazendo no momento da aula deles. Se eles precisam estar concentrados fazendo exercício, nós precisamos ou estar ao lado, se eles são muito pequenininhos, observando essa tarefa a ser feita. E se estamos longe, não estarmos fazendo coisas que desviem a atenção deles também da tarefa. Isso é importante a gente frisar. Nós precisamos estar ali juntos, acompanhando, mostrando que aquilo é importante para ser feito. Então, nós temos que cuidar dessas necessidades básicas. Acordou? Toma café, lava o rosto, nada de assistir aula com pijama. Se deixar, a gente fica de pijama o dia todo. Mas não dá, né? Nós temos que levantar, acordar e fazer nossas tarefas. E é importante a criança sentir que aquele momento é um momento especial. Não, agora eu vou assistir minha aula, então eu vou no banheiro, vou arrumar o meu cabelo, que eu não vou assistir a aula com esse cabelo, né, tudo para o alto, vou lavar meus olhos, vou tomar o meu cafezinho e pronto. Então, deixar uma garrafinha de água próxima, perguntar, já foi no banheiro? Já foi no banheiro? Vai lá no banheiro fazer xixi, vamos voltar para você não ficar pedindo toda hora na hora da aula. Então, esses pequenos detalhes
a gente tem que ter muita atenção. Isso vai diminuir o estresse, porque quando a criança não quer, tudo é motivo. Tô com sede, tô cansada, tô com o braço doendo. É sempre assim. Mas na hora de ficar brincando, na hora de pegar o tablet para ver joguinho, não tem braço doendo, né? É assim que eles fazem. Então a gente precisa, tentar fechar todas as brechinhas com eles. E para poder finalizar, a gente pode diminuir um pouco o uso dos eletrônicos, tá? Eu sei que o pastor William vai falar um pouquinho sobre isso, sobre, né, essa questão da segurança e tudo, mas eu tenho um olhar já psicopedagógico dessa situação, então eu vou falar aqui com vocês. Quando nós éramos crianças, a gente brincava muito na rua, pulava corda, os meninos brincavam muito de bolinha de gude, né? Isso tudo fazia com que nós nos expressássemos e principalmente trabalhássemos o nosso corpo por inteiro, todos os músculos. E para a gente estudar, para a gente ler e escrever, nossa mente, nosso corpo também precisa de trabalho. E a criança que fica exposta aos eletrônicos por muito tempo tem dificuldade nisso. Primeiro, a dificuldade muscular, né? Porque para você pegar no lápis e escrever, todos esses músculos precisam estar ativos. Então, se você está lá, só com o dedinho no tablet, né? No joguinho, no videogame, por muito tempo, olha os músculos que você vai estar movimentando. Não são da mesma maneira que você precisa para escrever. Então, você vê que tem criança que tem dificuldade de pegar no lápis, tem criança que não sabe desenhar ou que tem dificuldade de desenhar, que tem uma dificuldade de criatividade, não consegue inventar histórias. Por quê? Está limitado só aquele vocabulário. Se é o Minecraft, é só o joguinho do Minecraft, é só Free Fire, entendeu? É só aquilo. Então, ele só sabe fazer aquelas frasezinhas. E isso que a gente tem que observar. O que eles estão vendo, o que eles estão se focando e o que eles estão aprendendo, o que estão assimilando com isso. Então, dá tesoura, dá cola, colocar lá no quadrinho de rotina. Agora é hora de uma atividade. O que você quer fazer? Eu quero fazer massinha. Existem receitas na internet até de massinha caseira, que a gente pode fazer com farinha de trigo, mas também tem esse material que a gente encontra fácil nas papelarias. Enfim, dar para eles atividades para que eles venham trabalhar, né? Trabalhar os músculos, a criatividade. Isso tudo vai ajudar no momento de estar realizando as tarefas e até mesmo o desempenho escolar. E aí, eu gostaria de finalizar a minha fala mostrando um vídeo para vocês, que é um vídeo do canal do YouTube. Eu vou pedir a missionária Lidiane para poder compartilhar conosco. É um videozinho bem rápido, de 2 minutos, que faz um resumão de todas essas dicas, essas ideias que eu dei para vocês. Logo após esse vídeo, eu quero ouvir vocês, eu quero saber como tem sido o relato de vocês aí dentro de casa, nesse período de homeschooling. E se tiverem alguma pergunta também para fazer, a gente está aqui para compartilhar. O William está colocando aqui o vídeo para a gente. Enquanto isso, se você tiver alguma dúvida, se você quiser compartilhar uma experiência, agora que a gente está nesse momento de que as escolas particulares estão voltando devagarzinho, né? Às vezes a gente fica... Foi uma situação para a gente entrar nos eixos e agora é outra situação para a gente voltar a uma rotina diferente da que a gente já tinha acostumado durante 6 meses. Você também pode falar, compartilhar a sua experiência e a gente consegue ajudar. Quem sabe a Natália não consiga nos ajudar com essas dúvidas, com essas questões. Vamos assistir o vídeo. Lição de casa é participação. 15 dicas para seu filho estudar melhor. Combine com o seu filho uma rotina para a lição de casa, onde ela será feita, em que horário, quanto tempo vai durar, etc. Todos os dias, quando ele chegar em casa, pergunte o que ele tem de lição. É quando ele precisa entregar. Você deve ajudar seu filho a organizar o tempo para que as tarefas não acumulem.
Na hora da lição, nada de barulho. Desliga a televisão e o rádio e tudo que possa atrapalhar a concentração do seu filho. Cheque a temperatura, a iluminação, a ventilação. Quanto mais confortável ele estiver na hora da lição, melhor. Sabia que a postura também é importante na hora da lição? Por isso, é melhor fazer sentadinho em frente a uma mesa. No sofá ou na cama, seu filho não ficará nada bem. Na hora da lição, seu filho precisa de disposição, ou seja, se ele estiver cansado, com fome, distraído, resolva o problema antes. E tem mais, nada de bagunça nem comida na mesa. Organize e limpe bem o lugar dos estudos. Interromper a lição para apontar o lápis ou pegar o livro não é bom, desconcentra. Por isso, ensine seu filho a separar antes todo o material que vai usar. Evite fazer algo que pareça mais legal do que a lição dele. Enquanto ele faz contas, reveja o orçamento, por exemplo. Se seu filho tiver uma dúvida, ajude-o, mas não responda por ele. Incentive a procurar uma resposta sozinho. E não esqueça, você não precisa entender o que seu filho está aprendendo para acompanhar a lição dele. Basta ficar juntinho. E tem mais, muita coisa mudou desde que você saiu da escola. Por isso, não tente ensinar a matéria do seu jeito. Isso pode confundir o seu filho. Ensinar é a tarefa do professor. Se seu filho não souber algo, não tente explicar. Peça para que ele tire a dúvida com o professor. Criança quer acabar logo a lição para poder brincar, né? Pois ensine a seu filho a sempre revisar o que fez. As contas, os textos. Se a lição do seu filho não foi corrigida, converse com o professor. A falta de correção desestimula o aluno. Lembre-se, essas dicas são para sempre. Lição de casa é participação. Então, esse vídeo faz um resumão desses assuntos que eu estou trazendo aqui para a nossa reflexão. Eu vi que tem uma pergunta na caixa de perguntas. É porque eu ainda estou aprendendo a mexer nisso aqui, gente. Confesso para vocês. Isso aí, eu vou ler para você. Aqui nós estamos compartilhando, a Elisângela compartilhou conosco que o desafio dela é o interesse. É o interesse do filho dela pela aula. Ele não gosta, ele reclama, ele diz que está muito cansado da pandemia. Como que a gente lida com essa situação? Então, o que eu tenho falado e o que eu acredito que seja o que está passando na casa de todo mundo é essa desmotivação. Só que para falar dessa desmotivação é um pouco difícil, porque eu não sei como que é a rotina de cada casa. Mas assim, numa visão geral, numa visão ampla, tá? Eu vou dar um exemplo para vocês. Muitas das vezes, a gente acaba desmotivando os nossos filhos. Não estou colocando a culpa em nós, mas esse é um primeiro ponto para a gente analisar. Por quê? Quando a criança tem que fazer atividade, a gente está fazendo uma outra coisa bem melhor do que eu estou fazendo. E aí isso já dá uma certa desmotivação, porque ela vê que é mais interessante estar ali, estar com o irmãozinho que não estuda ainda. Então você já percebe o olhar. Então, quando eu chamo atenção para vocês, né, hoje que nós estamos aqui conversando, para que haja a participação na atividade, é justamente para que ela se coloque juntamente com você no momento do estudo e que ela entenda essa importância. Então, a gente tem que ter cuidado com as frases que a gente fala, com a motivação que a gente faz. Filho, é importante esse momento. Não é tão bom quando a gente impulsiona a criança a estar na igreja, a estar se envolvendo nos trabalhos da igreja, das crianças, das atividades. A gente não fica tão feliz. Da mesma forma, a gente precisa fazer com a escola, com o momento de estudar em casa. Criar esses momentos de motivação. Agora, se mesmo você tomando dessas dicas que eu dei hoje, organizando um lugar para ele estudar, fazendo um quadro de rotina diferente, estando ao lado, coparticipando, incentivando, motivando, e a criança não alcançar a atitude que você deseja,
você percebe que isso já está trazendo até uma dificuldade de aprendizagem, é bom procurar uma ajuda profissional de um psicopedagogo, um psicólogo, porque pode ser uma questão de baixa autoestima, dela se sentir, dessa criança se sentir que não consegue. Às vezes a gente não sabe como era o tratamento na escola, se algumas crianças já estavam conseguindo fazer algo que ela não consegue. Então ela já se coloca, né, um pouco com a visão abaixo de que não é capaz. Então a gente precisa dar uma observada nesse movimento todo que é feito com relação à hora de estudar, né, dentro da nossa casa, e o que também ela traz ainda de sequela da sala de aula. Elidiane, eu não sei se eu posso falar, mas eu até me coloco à disposição se alguns pais quiserem entrar depois em contato comigo para tirar dúvidas, entrar em contato com o meu WhatsApp, eu estou aqui para ajudar, para orientar. Ótimo. Vou deixar o contato da Natália. Isso. Vou passar para vocês o contato. Não sei se eu respondi a pergunta, porque é muito particular, né, daquela situação. Mas, assim, a maioria das crianças que tem apresentado essa falta de motivação é justamente por isso, pelo movimento que às vezes é feito dentro de casa. Ela não quer fazer. Então, se a gente... por isso que eu fui falando, mostrei o videozinho para dar essas dicas para vocês. Se vocês cumprirem tudo isso, dar atenção para a criança, para suas dificuldades, está ali criando um ambiente e nem assim ela queira, pode ser alguma questão de baixa autoestima, algo mais profundo aí que a gente pode analisar. Certo. O Luiz, ele falou assim, posso deixar o meu filho brincar de imediato depois da aula? Qual é a melhor forma de ensinar a criança a ler nesse período, para que ele tenha mais interesse pela leitura? Tá, então vamos para a primeira pergunta, né? Deixar brincar logo após a aula. Se você está com seu filho em casa e ele não tem outra tarefa importante que tenha concentração total ali, eu acho que não tem problema deixar brincar. Até porque o meu filho, depois da aula, vai brincar. Eu só tenho uma restrição com relação aos eletrônicos. Isso aí é da minha casa mesmo, da minha rotina, que ele tem o horário certo e eu tento reduzir o tempo também. Mas as outras brincadeiras, não tem problema. Mas também vamos observar como que a gente faz, né, com a criança. Se a brincadeira você só vai brincar depois de estudar. Olha aí o que a gente também faz com essa frase, né? Você só vai brincar depois de estudar. Aí ele faz por obrigação o estudo e não entende que aquilo é necessário. E aí precisa de um prêmio porque estudou. É a brincadeira. E a brincadeira faz parte do desenvolvimento. A gente aprende, gente, até brincando. Então a gente não pode colocar a brincadeira como algo de prêmio por estudar. Não, estudar e brincar faz parte. Nessa minha fala anterior, da gente estar reforçando, às vezes, uma imposição para a criança. É isso que a gente precisa ter cuidado. A gente faz no automático. No automático. Pode brincar? Pode sim. Mas se ele tiver uma tarefa mais importante que demande a concentração, que depois, quando ele estiver brincando, vai ser difícil retornar essa concentração, aí não coloca para brincar em seguida, não. Mas, precisa ajudar, precisa ir lá, levar o lixo lá para fora. Vamos fazer o seguinte, vamos fazer todas as atividades primeiro e depois você fica brincando aí livre. Aí você faz. Qual é a segunda pergunta que está junto? Qual que é a melhor forma de incentivar a leitura nesse período? Qual a melhor forma de incentivar a leitura? Tá. Lendo com a criança é uma forma, né? A gente está disponibilizando livros de contos em casa, sentando com a criança. Aqui em casa, a rotina de leitura começou com o Gael com 1 aninho de idade. Como que a gente fazia? Na hora de colocar ele para dormir, pegava um livro de história, coisas de interesse dele, ele gostava muito de animais. Nessa época de 1 aninho, ele não estava com esses interesses não, porque ele ainda estava aprendendo a falar, estava desenvolvendo a oralidade dele. Então, eu comprei um livro de Minhas Primeiras Palavras. Sentava com ele, deitava do lado dele na caminha e ficava mostrando as figuras e falando os nomes. Mesmo a criança sem falar,
ele apontava quando eu perguntava, cadê o sol? Apontava. Então, isso também é uma forma de comunicação. Isso aí é o desenvolvimento da criança. Quando a criança já está com 3, 4 anos, maiorzinha, já fala, já se expressa. Então, tem criança que gosta muito de historinha de princesas. Então, tragam contos para ela. O Gael tinha livrinhos também de histórias bíblicas, bem pequenininho, história de Jonas. Então, como ele gosta de animais, gente, ele focava na história de Jonas por causa da baleia que engoliu Jonas. Então, a gente sempre estava ali, eu sempre já estava trazendo isso com o meu relacionamento com ele. E aí, eu fui desenvolvendo o interesse dele pela leitura, pelas palavras, pelas letras, através da leitura. Outra coisa também que a gente pode fazer, que ajuda nesse desenvolvimento de oralidade, é conversar com a criança. Eles estão, a fase do meu filho, de 4, 5 anos, é a fase das perguntas, né, dos porquês. Da onde eu vim? Ué, mas eu vim da sua barriga? Respondam. Respondam as questões dos filhos de vocês, de uma forma que eles entendam. Vocês não precisam ser científicos, né? Respondam de uma forma que eles entendam, mas não os deixem sem resposta. Porque através dessas respostas, vocês também vão estar desenvolvendo, sabe o quê? A aprendizagem, porque eles vão estar curiosos. E olha aí a falta de motivação. Eles não têm curiosidade em aprender, não sabem para que aquilo serve. Então, se a gente estimula a curiosidade, a dúvida, né? Vamos pensar, vamos ver. Isso ajuda no processo de alfabetização, de leitura, de novos vocabulários. Tem crianças de 5, 6 anos que falam palavrinhas erradas, eu quero pepeta, tá na hora de mimi, né? Porque a gente tem a tendência o quê? Carinhosa de falar com as crianças. Aí a gente faz o quê? Fala as palavras erradas. Por que fala as palavras erradas? Falar a palavra errada não tem nada a ver de falar de forma carinhosa. Você pode falar, vem cá, meu amor, que eu vou te dar sua chupeta. Pum, bota a chupeta na boca e agarra a criança. Mas falou a palavra correta. E aí ele vai ouvindo, vai desenvolvendo oralidade. Quando ele começar a falar, ele já vai falar com a pronúncia correta. Não vai vir na fase do cebolinha, chacalol, né? Falando dessa forma. Isso ajuda. Eu não estou dizendo que isso não é normal. Acontece com várias crianças. Mas muitas das vezes a gente é que colocou isso lá, nesse processo de alfabetização sem perceber. Mais alguma pergunta? Tem sim, mas antes de eu fazer a pergunta aqui do pastor Fabrício da Samara, eu quero dizer, você, pai, ainda tem oportunidade de tirar a sua dúvida aqui. Quem sabe a sua dúvida não é a dúvida de outros que estão aqui também. Então, não fique com vergonha, coloque aqui sua dúvida e a gente vai ler. Esse momento é para isso mesmo. Olha, a Samara e o pastor Fabrício estão perguntando aqui, quanto tempo diário você recomenda para que a criança use eletrônicos? Olha, é difícil recomendar num período de que a educação está sendo toda digital. A gente tem que ter uma ideia do que é feito, né? Exemplo, meu filho tem aula online. Então, ele já acorda com um tablet, colocando o tablet na mesinha para assistir aula. A aula demora em torno de 2 horas. Então, os cientistas, os grandes estudiosos, falam que cada criança precisa ficar 2 horas próximos da tela, aí, com contato na tela por dia. Então, ele não vai mais brincar nem usar o tablet. Né, pastor? Porque tudo é digital. Então, eu acredito que para uma forma ser mais saudável, o que a gente tem que observar, a rotina da nossa casa. Se ele ficou exposto 2 horas porque ele precisou assistir a aula online, ele não estava mexendo, ele só estava próximo. Então, colocar numa certa distância, porque a gente sabe da questão visual, né? Então, colocar numa certa distância que ele consiga ver. Participou da aula, ok. Não continua, né? Não faça o uso do aparelho naquele momento. Coloque outras coisinhas na rotina, deixe o uso do aparelho um pouquinho mais tarde, né? Para poder dar um intervalo, já que ele ficou aquele tempo todo exposto, dá um intervalo. E aí controla 1h30, um pouquinho mais, 2 horas. Mas aí, para que a criança não fique ociosa, a gente precisa dar as atividades para ela.
né? Ó, agora é a hora do tablet. Quando acabar a hora do tablet, a criança, como tem dificuldade de controle de tempo, a gente pode botar, se for interessante, uma ideia, pode colocar para despertar, quando não puder mais, e passar para outra atividade. Aí eu acho que vai depender da rotina de cada um. Aqui em casa, o Gael fica exposto no tablet na parte da manhã e na parte da tarde. E eu confesso que muitas das vezes até em mais horas do que eu gostaria. Mas muitas das vezes eu estou fazendo live, estou fazendo outras coisas e eu acabo deixando porque eu estou mexendo. Entende? Se eu estou aqui mexendo, fica difícil falar, não pode, não mexe. Então eu tenho colocado para ele estar, eu libero para ele brincar. Quando o Júnior, por exemplo, está fazendo seminário, está sendo online as aulas dele, então ele fica exposto aí com o celular, o quê? 2, 3 horas, amor? Mais. 3 a 4 horas. Então, aí olha só como fica a situação, né? O pai está no tablet, aí a mãe está fazendo o trabalho, eu estou fazendo as minhas divulgações pelo Instagram, eu mexo no Instagram também do espaço onde eu atendo, também preciso mexer, como que eu vou dizer não para ele? Então, o que eu faço? Prendo o máximo possível até o horário que eu vou mexer para liberar para ele. Por isso que eu coloquei um monte de atividade durante o dia. Entendeu? Então, eu não falo um tempo limitado, porque eu sei que o nosso tempo hoje está complicado de limitar. Tudo tem sido muito assim. Agora, o que a gente pode limitar no tablet é a questão dos jogos, observar o que eles estão jogando, colocar aplicativos. Eu trabalho com aplicativos de alfabetização. Não sei se vocês sabem. Existem joguinhos na internet que ajudam a pronúncia de palavras, ajudam a formar palavras na leitura, na dificuldade da língua, que são as sílabas complexas. Então, tem momentos que o meu filho não fica assistindo, que o Gael não fica usando o vídeo, assistindo no YouTube, né? Ele fica fazendo joguinhos educativos. Então, o que a gente pode fazer também é trazer o que a tecnologia tem de bom para o momento que a gente está usando. Respondi a pergunta, pastor? Tem um aplicativo também da Bíblia. Eu tenho que falar, né? Aquele aplicativo da Bíblia que a Elidiane mostrou para o Gael. Até hoje eu esqueci o nome, você sabe? É Bible for Kids. O nome é em inglês, mas o aplicativo é em português. Então, ele pega aquilo ali. Já teve um período que a gente, em vez de ler o livro, ficava ouvindo a historinha no aplicativo, e aí tinha hora de pintar, porque depois tem a atividade de cada história bíblica, né? Então, olha só, estamos usando a tecnologia ao nosso favor. Nós temos que ter essa visão. Não proibir, mas também não deixar solto. A gente tem que estar ali. Se ficar falando de tecnologia, essas coisas, eu vou entrar no assunto do William, gente. A gente já vai emendando aqui. Vai, pastor William, fala aí. Ó, eu quero falar uma coisa para os pais também. Se essa questão da tecnologia não for suficiente, nós também temos a possibilidade aí de fazer um outro encontro e trazer até uma pessoa que é uma artista plástica, que fala muito sobre a influência dos jogos, sobre a influência dos filmes, o que faz na cabeça, nos filtros que eles usam, as ideologias que eles passam, como que isso afeta nossos filhos. A ideia é para um outro encontro. Se vocês quiserem, a gente alonga aí esse encontro, marca para perto das férias, quem sabe que a gente libera mais para poder assistir, maratonar séries, assistir filmes. Quem sabe? A Natália já está convidada. Olha, tem uma pergunta da Camila. Ela disse que o filho dela tem 3 anos. E nessa fase se deve cobrar muito da criança no sentido dela se concentrar nas atividades. Porque quando ela começa a passar uma atividade, por exemplo, de pintura, logo perde o interesse. Então, como dosar essa cobrança, esse estímulo aí para uma criança tão pequenininha? 3 anos é a fase da descoberta e da exploração. Tudo quer fazer, tudo quer pegar e quer fazer tudo ao mesmo tempo, né? Eles são muito agitados e são difíceis de concentrar mesmo, porque faz parte do desenvolvimento deles. Eles estão descobrindo o mundo, reconhecendo que eles são um ser que ocupa um outro tipo de lugar e não mais dentro da mãe. Então, é uma fase
que a gente pode deixar explorar bastante. Não se preocupe se ele não fica concentrando muito tempo, tá? Porque vai ser comum isso acontecer, que não vai concentrar por muito tempo. Agora, a gente pode sim continuar estimulando a fazer atividade. Vou dar um exemplo. Se você der um giz de cera em uma folha para a criança desenhar, né? E como você faz? Aí é o que eu falo da companhia e da parceria. Você está ao lado? Você está orientando? Você está fazendo junto? Você faz o risquinho para ele entender o que tem que ser feito? Tem todo esse trabalho, tem que gerar um pouquinho de tempo para que esse estímulo venha. Porque aí depois ele já vai fazer sozinho, você já vai poder dar o papelzinho e deixar a criança que ela vai ficar por muito tempo. Outra coisa, nenhuma criança vai concentrar em atividade nenhuma, de nenhuma idade, se está tendo algum outro estímulo externo. Televisão ligada, desenhos, né? Se você quer que a criança brinque de massinha naquele momento, ou faça algum joguinho de peça, quebra-cabeça, alguma coisa assim, se a televisão estiver ligada, uma pessoa conversando, isso vai tirar a atenção, isso é normal, ainda mais com a fase de 3 aninhos. É normal, mas você continua insistindo. Observa, se o ambiente que você está não está tendo nenhum estímulo externo, você sentou com ele para brincar ou para pintar, e aí ele está desfocando, chama a atenção para voltar. Olha, mas agora é hora. Aí, uma coisa também, gente, eu vou dar essa dica para vocês. Não fiquem falando não muitas vezes para a criança, porque a criança ela não consegue compreender o que é não. Então, tudo a gente fala não. Você quer dizer, não, desce daí, não, não pode. E aí, o que é mais fácil? A gente direcionar a criança para o que a gente quer que ela faça. Então, se a criança está sentada rabiscando o papel e foi rabiscar a parede, o que você fala? Não rabisca a parede. Não, não façam isso. A parede não é para escrever. Onde que tem que escrever? No papel. Então, pega a mãozinha, tira da parede e coloca no papel. Direciona a atitude correta. Vocês vão fazer isso 10, 20, 30 vezes, mas uma hora ela vai compreender e vai parar de testar, porque ela já vai entender que é só ali que ela tem. É normal, criança testa a gente o tempo todo. Então a gente precisa ser o quê? Persistente. Persistente no exercício, persistente na atividade, persistente no corrigir. É cansativo, mas corrijam mais de uma vez. É hora de fazer massinha. Aí pega a massinha, pega o slime, taca no sofá. Aí a mãe, porque tem que lavar a louça, quer deixar o slime como distração. O slime não pode ser uma distração, é uma atividade. Então, o que faz? Pega a criança, leva para a cozinha. Eu estou dando exemplo de mãe porque é o que eu fazia, tá, gente? Eu colocava o Gael em cima da pia, na cadeira, de uma forma segura, e estava fazendo comida, e aí eu tirava tudo que era de vidro da pia, faca, só os plásticos. Dava a esponja para ele e falava assim, você vai ser meu ajudante hoje, amor? Ajudei a mamãe a lavar a louça. E pronto. Se molhava, isso eu não via, entendeu? Molhava todo, molhava o espaço, mas ele estava ali se distraindo, fazendo uma atividade que é comum da casa. Isso pequenininho, com 3 anos eu já comecei. Olha a dica aí, hein? Já ele ficava ali e eu cozinhava. Então, isso me ajudava a quê? A eu estar colocando ele nas tarefas junto comigo e observando o que ele está fazendo, para ele não ficar fazendo coisa errada, porque às vezes a criança cai, se machuca, que você está num cômodo, a criança está em outro cômodo, por conta disso. Faz tudo juntinho, coloca todo mundo junto e misturado, fazendo as atividades da forma que puder, da forma que der, e para que isso não aconteça, para que eles concentrem mais, que isso também ajuda até na concentração. Tarefas, você está ali junto, não acabou não, vamos terminar, vamos até o final. E assim vocês vão puxando deles essas atividades. Respondida a pergunta? Qualquer dúvida, até essa mãezinha dos 3 anos, se quiser conversar comigo, ele manda mensagem que a gente conversa depois, dou dica de atividades. Tem uma mãe aqui, a Elaine, que está falando sobre a preocupação que ela tem da confusão que a criança pode ter entre o que é virtual, entre o mundo virtual e o mundo real. Às vezes ela faz esse transporte, né, e acaba confundindo, às vezes, as regras do que é real, do que é virtual. Sim. A gente pode instruir a criança
nessas confusões que podem acontecer? Então, justamente você observando, quando a criança começar com esses comentários, né? Ah, existe isso, existe aquilo, é o diálogo que a gente precisa resgatar para a nossa família. Olha, filho, esse desenho, isso aqui não existe. Sabe o que acontece? As pessoas fazem desenho, colocam no computador, são filmes. Sabe qual foi o exemplo bem bacana que eu dei para o Gael a respeito disso? Foi a peça de teatro da minha igreja. Eu participei de várias peças e aí ele observava. E teve uma peça, Mãos Vazias, que apareceu o diabo e tudo, aquela cena, aquela coisa. E aí ele ficou com medo e tal. Aí depois eu falei, sabe quem foi o personagem? Tal. Sabe o que a mamãe fez? O anjo, a mamãe é anjo? Não, mamãe não é anjo, mas a mamãe estava ali fazendo um personagem. É igualzinho você vê nos filmes, é igualzinho você vê nos desenhos. São personagens. Eu não sei. Acho que a Natália deu uma travadinha. Mas daqui a pouco ela tá de volta. Para quem quiser, tiver interesse, quiser conversar com a Natália, o telefone dela já tá aí no chat, viu, gente? Vocês já podem salvar aí o contato dela. Natália, você travou, a gente perdeu o finalzinho. Pois é, a minha dica foi trazer a realidade, trazer o que ela entende e exemplificar que aquilo não é real. E aí você vai fazer isso várias vezes, porque dependendo da idade da criança, ela faz essa confusão mesmo. Mas o que a gente não pode deixar é de orientar. E se essa confusão de realidade continuar por muito tempo, é bom levar no especialista, um psicólogo para avaliar. Aqui tem os comentários da Natália, tem a rede da Natália, você consegue achar no Instagram, no Facebook, consegue falar com ela pelo WhatsApp, então, Isso. à vontade, ela já se colocou à disposição, então, irmãos, explorem. Aproveitem a oportunidade de ter uma psicopedagoga. Pode explorar. Meus irmãos, Eu gosto, gente, eu gosto. Aí, ó, viu? A Natália gosta, ela já é Pode aquele falar. que você precisa ter salvo aí no seu celular, viu? Aproveite. A gente está acabando o nosso papo com a Natália, foi muito legal. Eu falo muito. Passar. Tem tanta coisa ainda que a gente poderia conversar aqui, quem sabe numa próxima oportunidade. Então, salva o contato dela. Se você tiver mais alguma dúvida, se você quiser conversar, ela está à disposição. Nós estamos à disposição também para fazer essa ponte. Quem sabe um outro encontro. E agora a gente vai dar um intervalinho para você poder ir beber água, para você poder levantar. E a gente vai voltar com o William, falando mais sobre essa questão desse mundo virtual aí que está tão presente nas nossas vidas, na vida das nossas crianças. Natália, muito obrigada por ter vindo, ter topado e estar com a gente. Fica com a gente aí hoje, amanhã. A gente ainda tem muita coisa boa para falar. Muito obrigada. Deus abençoe você. Você é bênção na nossa vida já há muitos anos. E eu quero agradecer muito por você estar conosco. A gente vai assistir um vídeo, uma música. O seu intervalo vai ser o tempo de uma música. Então, você vai, bebe sua água e volta, porque a gente ainda tem muita coisa para poder fazer hoje, viu? Pastor Fabrício, quer falar alguma coisa? Eu só quero agradecer, né, irmã Natália, a irmão Gerson, por nos abençoar de maneira tão preciosa, a você, irmã Lidiane, pastor William, por essa iniciativa tão extraordinária. E nós, como pais, bebemos de balde nessa noite, né? Estamos bebendo de balde e sendo abençoados de maneira muito preciosa. Irmã Natália, que o Senhor continue a lhe abençoar mais e mais. Gerson, que o Senhor te abençoe poderosamente, e nós somos gratos aos irmãos por tirarem esse tempo em estar aqui conosco, né? Num tempo tão desafiador que vivemos, tantas coisas a aprender, nós temos um manual que é a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, mas todos os dias temos desafios novos com os nossos filhos, né?
Muito obrigado, meus irmãos. Deus os Verdade. abençoe. Extraordinário.